E aí, meus meninos, minhas meninas, vamos embora, né? Vamos trabalhar hoje, mais uma aula aí para a gente pensar um pouquinho, quebrar a cabeça, depois dos nossos contratempos. Espero que vocês tenham tido uma semana boa, cheia de novidade boa, cheia de coisa excêntrica, que vocês tenham conseguido aí traçar e alcançar os objetivos que vocês, né, colocaram para vocês. Bom, a gente hoje vai continuar falando sobre ética e legislação, e aí a gente vai reforçar alguns pontos, mas de maneira mais profissional, né? A gente falou na aula passada sobre relações interpessoais, sobre como essas relações interferem no seu dia a dia de trabalho, e eu espero muito que vocês tenham conseguido absorver algo importante e que seja prático, né? Que vocês consigam utilizar no dia a dia de vocês. A minha intenção maior é sempre trazer para vocês casos, né? Cases que vocês consigam linkar com a realidade de vocês e que vocês sintam que é pertinente. Né? Então, vamos embora. Bom, nossa aula hoje vai ser mais focada em ética profissional e aí a gente vem nos seguintes pontos. A ética ela é um conjunto dos princípios, ética profissional, conjunto dos princípios morais fundamentais do certo ou errado. É a maneira pela qual o ser humano se conduz no desempenho de suas funções. Lembra sempre, se a gente está falando ética profissional, é de como você se comporta profissionalmente, é como você enfrenta esses duelos, né? Esses dilemas que a gente tem no dia a dia profissional, na hora que você está lá trabalhando, às vezes quando você vê um colega de trabalho tomando uma atitude impensada, e aí vem aquele dilema, qual é a minha postura ética, o que é que eu devo fazer, como eu devo interferir para aquilo de forma positiva. Porque às vezes você vai tentar fazer algo positivo e acaba se prejudicando e prejudicando aquele colega, mas a sua intenção não era ruim. Então, eu acho que é importante, sim, a gente ver os pontos da ética profissional de maneira mais aprofundada para que vocês consigam, nesses dilemas que vocês vão ter durante a vida profissional, fazer as escolhas de vocês, ok? Bom, e aí ele vem e mostra, né, que a ética profissional, ela obedecendo os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional, o relacionamento e a caridade humana. Eu acho que um dos pontos que mais são questionáveis na ética profissional, são as nossas posturas perante o sigilo. A gente vê aí muita dificuldade, principalmente no laboratório de análises clínicas, ou até na farmácia, quando a gente vê aquele cliente ou aquele paciente que ele vem querendo um tipo de informação, mas ele não quer que as pessoas que estão próximas escutem ou que as pessoas que estão próximas percebam, né? A pessoa quer uma descrição. E aí, às vezes, você acha engraçado, ou você, quando a pessoa vai embora, compartilha aquela situação que ela estava vivendo. Então, isso são pontos que a gente tem que ter muito cuidado e a nossa postura, ela sempre é um exemplo. Então, quando você profissionalmente busca ter uma postura e você não observa que as pessoas que estão ao seu redor estão lhe observando, estão prestando atenção no que você faz, em como você caminha, isso faz com que você passe um mau exemplo. E essa não é uma atitude legal, ok? Então, quais são os fundamentos da ética profissional? Então, no que se pauta a ética profissional? Em que pontos eu tenho que prestar atenção quando eu penso em ética profissional? Então, a gente vai ter a honestidade, enquanto ser humano e profissional, eu devo buscar ser honesto, eu devo cumprir com as minhas obrigações. Se eu tenho questionamentos a fazer, devo fazê-los de forma institucional. Lembra sempre que se vocês têm pendências a resolver, façam elas de forma documentada, questionem por e-mail, sempre se resguardem, porque isso faz com que você seja bem visto, né? A verdade da palavra será essa, seja bem visto. Então, a gente vai ter aí o conhecimento geral e profissional, que vai oferecer uma segurança na execução das suas atividades profissionais. Então, se eu tenho segurança naquilo que eu falo, naquilo que eu trabalho, se eu faço da minha bancada, do meu balcão da farmácia,
se eu estudo aqueles medicamentos, se eu faço questão de atender os meus pacientes, sempre pautada na questão técnica voltada para o atendimento ideal, com certeza eu vou conseguir passar segurança, e essa segurança faz com que o meu paciente volte, com que ele confie no estabelecimento que você trabalha. Então, tudo isso está linkado uma coisa na outra, ok? E aí, dentro desses fundamentos da ética, a gente vai ter a responsabilidade na execução de qualquer tarefa e a iniciativa para buscar solucionar questões apresentadas. Sempre você tem que buscar ser proativo. Lembra, a gente falou muito disso aí na aula 4, e eu acredito que ela foi uma aula bem decisiva aí para vocês se identificarem qual é a sua postura dentro dessa vida, né? Qual é a tua postura, o teu posicionamento dentro do lugar que você trabalha? Qual é a tua postura, qual é o teu posicionamento dentro da tua casa? Então, eu acho que o mais legal dessa disciplina de legislação e ética é que ela traz os dilemas. É muito claro quando ele fala dos dilemas, o que é moral, que foi todo esse questionamento aí, que a gente viu muito lá na aula 3, que apesar de ser uma aula bem conceitual e que até provocou alguns questionamentos de alguns alunos, né, de alguns de vocês, precisava daquele fundamento para que vocês agora conseguissem entrar ponto a ponto dentro da ética na sua profundidade, ok? Então, além desses fundamentos que eu já falei, quais fundamentos são também tão importantes? A imparcialidade, a atualização constante e contínua e o trabalho em grupo. Gente, preste atenção, sempre que vocês estão fazendo dinâmicas de grupo, vocês estão sendo observados. Sempre que vocês estão lá trabalhando numa equipe, vocês estão sendo observados. Quando vocês estão num setor em específico, cada um tem uma função. Um é uma perna, um é um braço, um é um dedo, um é uma mão. Cada um de vocês tem uma função dentro daquele negócio, mas cada um de vocês é observado no seu contexto. Você vai ser observado como você interage com o outro, se você reconhece quando falha, se você vem e faz a atenção da forma que tem que ser. Então, sempre, todo o tempo, vocês estão sendo olhados, vigiados, avaliados. E essas avaliações vão te fazer permanecer numa empresa, vão te fazer ir para uma empresa melhor, e elas vão te fazer também se tornar um profissional melhor, ok? Então, eu vou ter a imparcialidade, onde eu devo fazer o meu trabalho, como ele é cobrado, como ele é solicitado, e eu devo sim apresentar sugestões, ser proativo, mas nas horas certas, fazer minhas inserções nas horas corretas. Ah, eu acho que o certo era assim, então não vou fazer, não. Eu vou cumprir aquilo que é minha obrigação e vou lá no meu chefe, no meu coordenador, vou no meu diretor, ou vou em mim mesma, porque você pode ser o dono do seu negócio, e vou dizer, não, peraí, eu vou rever essa minha postura e vou fazer de forma diferente. Eu vou executar essa tarefa de um outro caminho, mas primeiro você tem que cumprir com a sua obrigação, que é aquilo que você se comprometeu com quem te deu a tarefa, ok? E aí eu tenho, dentro desses fundamentos, ainda a eficiência, porque eu devo executar as minhas tarefas buscando aprimorar a qualidade, eu devo começar fazer minha produção, concluir e entregar. Sempre eu brinco, né? Quando eu estou dando treinamento nas turmas de farmácia ou nas turmas de análise, enfim, nas turmas de segurança do trabalho, eu sempre brinco falando o seguinte, olha, pessoal, sempre que alguém te disser, esse prazo aqui é para terça-feira, né? Você vai ter que me entregar uma planilha, me dando todas as informações X até terça-feira. E aí você vira e diz, poxa, me dá até quarta, porque você quer um prazo de segurança. E aí a pessoa vai te dizer, olha, eu te dou até quarta. Mas faz de tudo para entregar sempre um tempo antes. Sempre surpreenda, sempre seja acima e à frente do seu tempo, porque isso causa uma boa impressão, isso é legal, ok? E além do mais, você se livra da tarefa mais rápido. E a eficácia é ao fazer o trabalho visando atingir o resultado esperado. Então, eficiência é quando eu aprimoro, faço aquele serviço com qualidade. E a eficácia
é quando eu entrego o meu serviço conforme ele foi solicitado. Se eu fizer mais rápido, eu fui mais eficiente, mas eu fui eficaz. Às vezes você quer ser muito eficiente, se enrola e não consegue entregar aquilo que foi solicitado. Bom, ainda dentro dos fundamentos, eu vou ter o relacionamento interpessoal, que eu não vou adentrar muito, porque foi o assunto foco da aula passada, é onde a gente falou muito sobre como lidar com o outro, como trabalhar junto, como se reconhecer, se você é melancólico, se você é uma pessoa muito alegre, se você é uma pessoa fácil de lidar, se você é retraído. Então, todas essas características te fazem, dentro do contexto, conseguir se dar mais com as pessoas ou não. Então, isso é de grande importância e é um dos fundamentos para que você tenha a ética profissional. E, por fim, a postura profissional, né? Onde a gente privilegia as boas maneiras, a boa educação, a cordialidade, o compromisso, a responsabilidade, o horário, não é? Então, assim, quando você é questionado, você busca ali entender, interpretar por que houve um questionamento e dentro daquele questionamento você fazer a sua ressalva, a sua correção e admitir se errou. Caso você tenha errado, se colocar disponível para se corrigir. Então, eu acredito sim que todos esses pontos são super importantes para que você se mantenha em qualquer lugar que você estiver trabalhando. E aí, você vai com certeza conseguir trabalhar com inúmeras pessoas e cada uma com seu gênio, com seu jeito, com seus trejeitos. E vocês vão transitar ali, ó, tranquilamente, porque vocês conseguem se adaptar. Eu acho que quando a gente lembra lá de Darwin, né, quando a gente fala de biologia, onde os mais fortes sobrevivem, os que se adaptam melhor sobrevivem. Isso é uma grande realidade na vida, né? Assim, você passar 5, 6, 10, 15, 20 anos numa empresa é porque você todo o tempo está se reinventando, você está se adaptando, você está buscando, e isso é bem importante. Não que você tenha que passar milhões de anos no mesmo lugar, mas é um dado que mostra que você é uma pessoa que consegue desenvolver suas atividades onde quer que esteja. Se vai ter alguma falha, se vai precisar melhorar, aí são outros pontos, mas você consegue permanecer ali e conviver com vários grupos diferentes. Bom, o compromisso, né, o ético e profissional, o comportamento esperado por determinada classe ou profissão em relação ao indivíduo que exerce essa mesma profissão. Então, sempre quando a gente vai falar de compromisso profissional, ética profissional, postura profissional, a gente vai ter que lembrar que para cada segmento, cada área, eu vou ter que ter uma postura em específico. Se eu vou falar na ética profissional, na farmácia, como é que tem que ser? E a ética profissional na enfermagem, na contabilidade, como é a ética profissional em cada segmento, elas vão ter minuciosidades, elas vão ter especificações que são compatíveis com aquela área. Então, vocês sempre vão ter que saber caminhar e saber escolher. Eu escolhi a área da saúde, então dentro daquele código de ética vocês vão ter pontos em específicos para aquela profissão e assim sucessivamente, ok? Então, eu vou ter uma conduta ética, né? Dentro do meu compromisso ético profissional, eu tenho que ter uma conduta. Eu tenho um compromisso e dentro desse compromisso eu vou ter um comportamento. E esse comportamento ético, como é que ele vai se dar? Né? Quanto mais vocês entendem sobre ética e legislação, mais fácil para vocês e mais natural vai ser vocês conseguirem se comportar dentro do meio que vocês estão. Então, assim, quanto mais ético eu me comporto, peraí, Karina, não, quanto mais eu busco entender o que é ter ética, ser ético, fica mais fácil de praticar. Então, se você sabe diferenciar determinadas situações teoricamente, na mente, com certeza na vida prática e no dia a dia, você vai saber fazer também, ok? Essa é a intenção maior. Bom, e aí a gente tem a conduta ética, e aí eu falo para vocês, para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente. Preste atenção, para que haja conduta ética, precisa
que exista um agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. Gente, é muito claro isso aí. Quando ele fala agente consciente, ser consciente. Por isso que eu estou falando, quanto mais você entende sobre o que é certo e errado, sobre o que eu posso, sobre o que eu não posso, sobre o que é devido, sobre o que é vício, sobre o que é realidade, sobre o que são pensamentos, né, que você está levando aí. Quanto mais você tem esse entendimento, mais a sua conduta é consciente. Poxa, eu sei que é proibido roubar, eu sei que é proibido matar. A gente nasce e cresce com esses ensinamentos. Então, não vai ser comum. Você não vai, acordou, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou roubar alguém. Não é algo que você constrói em 5 minutos. Né? Você foi sabendo sobre aquilo, você foi aprendendo que aquilo é errado e você foi escolhendo conscientemente de que lado você quer caminhar, né? Ou em que estrada você quer seguir. Então, essa conduta de agente consciente faz com que você tenha uma conduta ética confiante, ok? E aí a gente entra na qualidade das pessoas e a gente coloco a seguinte reflexão para vocês. Conta-se que num país, há muito, muito tempo atrás, um rei, pressentindo o seu fim, chamou os seus súditos e lhe deu 3 perguntas. Ele chamou os seus súditos e lhe deu 3 perguntas. E ele prometeu grandes honrarias àqueles que soubessem as respostas. E as perguntas foram as seguintes: qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? E qual é o homem mais importante do mundo? E aí ele esperou que os seus súditos lhe dessem as respostas. Bom, doutores e ignorantes, ricos e pobres, tentaram ali responder as 3 perguntas, mas nenhuma satisfez o rei. Então, várias pessoas tentaram responder as indagações que ele fez e 0, 0, 0, 0. Ninguém conseguiu dar a resposta que ele esperava. E aí, por fim, faltava ouvir o velho sábio, que respondeu porque não lhe interessavam as honrarias. E ele queria responder e ele não queria os prêmios, né? Ele não queria as honrarias que o grande rei que estava ofertando. E aí os emissários do rei foram enviados para que obtivessem as suas respostas e ele as deu. E aí ele começou a responder as 3 perguntas. E o sábio respondeu: o lugar mais importante do mundo é onde você está. Porque ali está o seu ser, de modo que ali você pode viver a sua vida plenamente com todas as suas potências. A tarefa mais importante do mundo é a que você deve fazer. E ele repensou, é a que você deve e não a que quer. Então, lembra quando a gente falou lá da conduta profissional, da consciência profissional, da conduta consciente? Poxa, às vezes você está lá, a pessoa comendo seu juízo, falando, reclamando, questionando, e você quer dar uma bomba na pessoa, né? Você está super estressado e você não quer aceitar, mas você conscientemente tem uma conduta na sua cabeça, que por mais que você queira falar várias coisas, às vezes é uma pessoa mais velha, então você faz, poxa, eu tenho que respeitar, ela já é uma pessoa de idade, eu não posso bater de frente. Então, a sua conduta consciente e profissional, pessoal, não te permite ser ignorante, ser grosso. Você vai parar ali e repensar, não, peraí, vou me reposicionar, vou ficar calado, vou deixar a pessoa falar. E num outro momento, quando eu tiver uma condição ou tiver uma oportunidade, eu vou resolver esse problema. Então, é a mesma coisa. Ele disse que a tarefa mais importante do mundo é a que você deve fazer. Nem sempre é a que você quer fazer. Né? Eu gostaria de ir por outro caminho. Eu gostaria de hoje, em vez de vir gravar aula e correr na praia. Mas eu tinha o dever de hoje vir gravar, porque eu marquei a minha gravação para hoje. Então, é um dever. Então, a tarefa mais importante é aquela que eu devo fazer. Porque eu tenho que me lembrar, poxa, eu marquei com os meus alunos me aguardam. Então, eu não posso simplesmente largar e ir embora. Né? Isso seria uma conduta antiética. E aí, o homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você. Então,
porque é Ele que lhe dá a oportunidade para que você exercite suas virtudes. Poxa, eu achei esse texto muito, muito bacana. Ele fala muito sobre isso, que a gente, não é a gente o ponto mais importante, você é o ponto mais importante para mim. É para você que eu preciso fazer algo bom. Por isso a importância de chegar lá, referente à nossa aula 3, e fazer uma correção para vocês. Porque era importante que eu mostrasse para vocês como vocês são meu instrumento de trabalho, são o meu instrumento não, né? Vocês são a minha motivação para estar aqui dando aula, mesmo sem ver o rosto de vocês, eu precisava corrigir uma falha, se vocês estavam vendo dessa forma, porque eu tenho um compromisso com vocês. Vocês são as pessoas mais importantes para mim nesse momento, nesse horário, agora. Então, isso é muito importante. Eu assisti uma palestra nesses últimos dias que falava muito sobre isso. Está fazendo uma atividade, teu foco é aquela atividade naquele momento. Faz o teu melhor, sabe? Se dedica, refaz se for preciso, faz de novo, faz, tentativa e erro, até vocês acertarem, ok? Então, não esquece, a tarefa mais importante é a que você deve fazer e a pessoa mais importante é aquela que precisa de você. Ok? Eu acho que hoje essa aula ela é cheia de momentos você. Apesar de eu sempre trazer no meio da aula um momento você, essa aula, desculpa, em especial, ela é cheia de momentos de reflexões. Bom, qual é a sua função? Né? As 3 grandes indagações para o profissional. A gente traz a indagação que o Rei fez e coloca agora para vocês quais são as nossas indagações profissionais. Qual é a sua função, né? Tem consciência do que lhe é exigido para o exercício da sua atividade? Será que você está fazendo tudo o que tem que fazer? Tudo que aquilo que você foi contratado disse que você tem que fazer? Ou você não recebeu todas as informações? Como resolver as questões que lhe são apresentadas diuturnamente? Então, assim, como resolver as suas tarefas? Como fazer isso? Né? O profissional ele deve cuidar da sua apresentação, comunicar-se corretamente, aprender a ouvir os outros, melhorar o seu vocabulário, nunca insultar ou gritar, evitar violência, oferecer informações e praticar a ética profissional. Tudo isso aí dentro de uma panela de pressão e você lá sendo assado no fogão. E, incrivelmente, gente, vocês conseguem, ok? Porque vocês querem isso. E aí a gente entra na ética profissional e o mercado de trabalho, né? O avanço tecnológico, o crescimento vertiginoso da informação, dos meios, da comunicação e a cibernética tem construído novas percepções e novos espaços para a atuação profissional. O profissional ele precisa mudar a sua postura diante da organização e passar a ação passiva para uma ação proativa. É o que eu falei lá para vocês. Vocês têm uma função fixa, perfeito, cumpra a sua função. Se naquele momento onde você está fazendo a sua função, você vira e diz, poxa, professora, poxa, eu estou aqui trabalhando, então eu estou te ouvindo, mas tem algo que está estranho, está diferente. Me ouve, faz suas anotações e faz o teu questionamento para que a gente possa te dar um retorno, para que a gente possa refazer, para que a gente possa te mostrar um caminho diferente. Porque nem sempre a gente discorda ou concorda, mas nem sempre a gente está correto. Então, construir junto é melhor. E aí ele vem e pergunta, né? Será que a diferença entre o Brasil e os países do primeiro mundo atende pelo nome? Aqui eu trouxe um exemplo que é do professor Hugo Rocha Braga, onde ele fala sobre a contabilidade, né? Um dos temas das reflexões. É um exemplo, como poderia ser a área da saúde, ou poderia ser a enfermagem, enfim. E aí ele pergunta, será que a diferença entre o Brasil e os países do primeiro mundo atende pelo nome de contabilidade, atende pelo nome da saúde, atende por qual nome? Né? E aí são condições básicas para entender fenômenos, sejam eles contábeis, ou sejam eles de saúde, ou sejam eles educacionais, que eu tenha fidelidade e observação dos mesmos na ótica da célula social e na sua interação com os meios. E aí, quais são os principais desafios? Eu tenho que atender a todos
aos bons e aos muitos usuários. Eu tenho que completar o processo de convergência com as normas internacionais. Eu tenho que ter ética, eu tenho que ter responsabilidade social e eu tenho que ter capital intelectual. E aí vem uma das grandes reflexões, né? Como o número dos que trabalham, todavia, visando primordialmente ao rendimento é grande, as classes procuram defender-se contra a dilapidação de seus conceitos, tutelando o trabalho e zerando para que uma luta escarniçada não ocorra na disputa dos serviços. Então, a ética profissional no mercado de trabalho é uma briga constante, né? Constantemente a gente tem uma briga para que se possa um estabelecer o que é melhor, o outro quer assim, e eu preciso demonstrar que eu sou melhor, que eu faço melhor. E nessa guerra do faço melhor, as pessoas esquecem de ser éticas. As pessoas esquecem que elas precisam respeitar o espaço do outro, elas esquecem que elas precisam parar de quantificar as coisas de forma sem olhar que é um ser humano que está dividindo aquele trabalho com você. Então, tudo isso pesa e tudo isso pode ser extremamente nocivo para as relações. E aí a gente tem que quando ele fala, né, porque ficam vulneráveis ao individualismo. Então, falei tudo aqui, ó. Quando a gente volta um pouco, que ele diz, procuram defender-se, né, a gente briga, e eu quero me defender, eu quero mostrar que a minha postura foi a correta, foi a ideal, e aí eu vou me individualizando, eu vou brigando, vou guerreando, e cada um por si e ninguém por nós, porque acaba virando uma guerra. Então, ao invés de vocês crescerem profissionalmente, acaba com que a gente não consegue entrar no embate correto. A gente acaba nem crescendo muito, às vezes acaba prejudicando o colega e aquele trabalho não rende, ele não cria bons exemplos, ok? E aí a gente tem uma pressão mercadológica. E aí, por isso que vem a importância de você cumprir exigências quando você precisa criar padrões. E aí, o que é que a gente faz? A gente traz um programa de qualidade total. Essa qualidade total, a gente já falou muito sobre, principalmente na análise e principalmente quando a gente fala em farmácia, quando a gente vai entrando mesmo na parte de assistência farmacêutica, enfim, que a gente falou, né, vai falar muito na aula 7 até, você vai ver que precisa de programas de controle de qualidade para que a gente tenha um padrão de qualidade excelente. E aí, quando a gente busca isso, o que é que acontece? Você consegue padronizar as atividades e fica mais fácil das pessoas serem mais éticas, porque você segue o fluxo, você segue um padrão. E aí a gente tem uma padronização dos relatórios operacionais gerenciais, criação de manuais com tarefas, capacitação dos colaboradores, e tudo isso faz com que você consiga ter uma excelência naquela atividade que vocês vão desempenhar. Consequentemente, a gente vai ter qualidade no serviço, onde a gente vai ter envolvimento da diretoria, busca da excelência, organização orientada para o cliente, estabelecimento da parceria com o cliente, motivação e envolvimento dos colaboradores. Tudo isso faz com que vocês consigam estabelecer uma ordem. E aí a gente vem, né? Depois que eu melhoro a minha qualidade dos serviços, consequentemente eu vou ter reconhecimento, incentivo, eu vou ter metodologia e disciplina, as pessoas vão seguir ali no mesmo fluxo, e isso vai trazer mais tranquilidade para a gente. Então, a esperança e a confiança, ela vem como um alicerce para as melhorias. Quando eu consigo estabelecer esses padrões que a gente fala aí, quando implanta um controle de qualidade, né, a gente consegue, de forma segura, fazer com que tua empresa, aquela farmácia, ou aquele laboratório, ou aquela farmácia hospitalar, ela gere confiança para quem utiliza ela. E isso é muito importante, porque é muito ruim quando você precisa de um serviço e você não sente que ele está capacitado para te atender. Ou para rever quando ele falhar.
E aí ele vem e diz, né, devemos compreender a esperança e a confiança como um estado da mente, não um estado do mundo. Ou nós temos a esperança e a confiança dentro de nós, ou a gente não tem. Elas são uma dimensão da alma que depende essencialmente de uma determinada observação do mundo ou de uma avaliação da situação. E aí eu trouxe para vocês essa frase, né? Nesse momento você, esse momento para vocês. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Quando você passa a pensar eticamente sobre as coisas, você fica mais ponderado. Quando você passa a pensar sobre a ética como ponto inicial das suas decisões, você fica mais fiel àquilo que é o lado mais correto de se andar, de se fazer. Porque quando a gente perde esse norte da ética, você começa a falhar com as pessoas e você acha que é normal. Você vai se acostumando a fazer determinadas coisas. Ah, não vou chegar na hora. Ah, a Karina vai entender se eu não chegar na hora. Ela não vai ficar chateada, não. Ela é gente boa. Mas você não está sendo profissional. Então, quando você vê que a ética, ser honesto, ser compromissado, são preceitos e fundamentos para ser uma pessoa ética, você passa a ter mais cuidado com essas coisas e, consequentemente, você consegue estabelecer uma rotina melhor. E aí a gente entra mesmo na parte que é fundamental para vocês, né? Que é o farmacêutico e o técnico de farmácia. E aí eu leio para vocês a seguinte frase: o farmacêutico e o técnico de farmácia são profissionais da saúde que devem executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Preâmbulo do Código de Ética Farmacêutica, Conselho Federal de Farmácia, número 596/2014. Bom, gente, antes de entrar mesmo na legislação, preciso ressaltar para vocês um ponto. Que até me faz novamente contextualizar sobre o conteúdo da disciplina de vocês. Ética e legislação, dentro da farmácia, eu tenho muitas legislações voltadas para a farmácia hospitalar, para a farmácia magistral, para a farmácia, inclusive vocês vão ver na aula 7, se eu não me engano, a gente vai contextualizar muito sobre farmácia de manipulação e sobre a farmácia comercial. Quais são as principais legislações que regem esses segmentos da farmácia. Mas, em relação ao técnico de farmácia, a gente ainda tem algumas dificuldades, como, por exemplo, um código de ética realmente voltado só para a profissão do técnico em farmácia. Então, vocês vão perceber que no meu material que eu tenho trazido para vocês aí, são todos baseados nas pesquisas referentes ao Conselho Federal de Farmácia, e as posturas que eu li, pesquisei dentro da ética farmacêutica no geral. Então, vai ter momentos que eu vou falar do farmacêutico e vou falar do técnico, mas ambos são profissionais de saúde e ambos se complementam. Vocês que são técnicos, futuros técnicos, provavelmente daqui a pouco vão ser meus colegas de profissão, vão estar fazendo farmácia também. E aí, no contexto da prática, né? Eu vou ter o farmacêutico. Até coloquei essa imagem aqui para vocês, maior. Onde a gente tem aí, eu vou colocar ela mais de ladinho aqui. Bom, o farmacêutico ou o profissional da saúde que é voltado para a farmácia comercial ou magistral ou hospitalar, ele atua no cuidado direto ao paciente. Ele promove o uso racional de medicamentos e outras tecnologias em saúde. Então, vem uma redefinição da prática farmacêutica a partir das necessidades dos pacientes, da família, dos cuidadores e da sociedade, onde eu tenho uma oportunidade para o farmacêutico exercer suas atribuições clínicas. Aí, professora, a senhora está falando do farmacêutico. Perfeito. Mas dentro desse contexto entra o técnico de farmácia, porque variadas atividades que a gente vai ter o farmacêutico fazendo aqui vão também ser feitas pelo
no caso, pelo profissional técnico, porque várias situações dessas são vistas e são refeitas através da parte prática. E a parte prática, quem está fazendo é o técnico em farmácia. Eu estou lá na farmácia, vou baixar minhas receitas no sistema do SNGPC, mas em 99% das dispensações ou vendas, quem vai fazer são os técnicos. Então, vocês são a nossa extensão dentro da farmácia ou de qualquer outro ambiente que precise do técnico de farmácia. E aí eu trouxe para vocês essa menção entre o vendedor, né, o colaborador que a gente chama, hoje está diminuindo isso, mas que normalmente na farmácia comercial a gente chama de vendedor, e na vida do profissional de saúde a gente chama de profissional de saúde, que é isso que vocês são. Então, o vendedor, ele vende e entrega o produto, né? Vocês aqui estão aprendendo a outra parte, vocês estão aprendendo tecnicamente como é que vocês veem essa dispensação, que já não é uma venda, é uma dispensação. Então, vocês fazem um atendimento clínico profissional. Modelo tradicional de entrega de medicamentos centrado no produto. A pessoa chegou lá, olha, eu quero uma dipirona. Você vai lá, pega a dipirona e entrega para a pessoa. Não. No caso do profissional de saúde, existe um processo clínico de dispensação. Você vai se preocupar se essa pessoa está com sintomas, se ela realmente precisa daquele produto, porque você já tem um pré-entendimento do que ele está sentindo. Então, você pode, na hora, chamar o farmacêutico para complementar aquela dispensação, caso precise de um outro tipo de medicação que possa ser dispensada por um farmacêutico, e assim sucessivamente. Você não está lá só para vender o produto, você vai estar preocupado com a saúde daquele paciente. Vou ter pacientes que não têm tempo ou não estão interessados em conversar com vendedores e não confiam no que eles vão falar. Já os pacientes, eles precisam conversar com os profissionais de saúde. Quem já trabalha em farmácia, que já tem um olhar clínico, porque para se ter olhar clínico não precisa ser formado em farmácia nem ser médico, não. Você precisa ter um olhar de cuidado, você precisa olhar para o paciente e sentir que ele precisa de uma atenção maior. E aí, qual a importância da gente para a sociedade, né? Qual a importância que o profissional da saúde na farmácia tem para a sociedade? Ao assumir essa responsabilidade pelo cuidado ao paciente, selecionar suas ações para o estabelecimento de uma relação terapêutica de respeito e confiança, o farmacêutico e o técnico de farmácia reafirmam o seu papel na equipe de saúde e revela o seu valor social. Então, para uma atuação clínica, é essencial que o farmacêutico e o técnico de farmácia possuam as seguintes características: conhecimentos, atitudes e habilidades que lhe permitam integrar-se qualquer equipe de saúde. Então, se eu tiver o conhecimento técnico, tenho a atitude e sou hábil, vou com certeza fazer essas atividades do profissional, tanto com eficácia como com eficiência. E se a minha equipe estiver bem integrada, eu ainda vou fazer tudo isso com ética profissional. Então, existe às vezes, principalmente na farmácia comercial, um conflito de interesses, né? Você tem aí o interesse do estabelecimento comercial e da atividade da prescrição farmacêutica, do atendimento técnico. Você vê que em várias empresas eles ainda não veem o técnico de farmácia como um técnico, veem como um vendedor. Então, essas diferenças, elas têm que ser desmistificadas. As responsabilidades, elas são civis e penais, né? De forma ética, quando a gente vai cobrar de um farmacêutico ou de alguém, de um técnico que fez uma dispensação errada, inicialmente se há uma cobrança ética administrativa. Em seguida, ela pode se tornar civil ou penal. Ou seja, decorre do ato contrário à legislação sanitária ao profissional que infringe desta forma o Código de Ética Farmacêutica. Quais são as responsabilidades administrativas, né? O farmacêutico deve cumprir as suas disposições legais e, como atribuições clínicas, ele pode até prescrever, o técnico também pode fazer a dispensação, desde que ele tenha um farmacêutico próximo para se responsabilizar pela atividade que ele está fazendo. Porque na hora que vocês errarem naquilo, por mais que vocês sejam indiciados como responsáveis, porque vocês que pegaram o medicamento, levaram, entregaram, mas existia um profissional de nível graduação,
superior, no caso o farmacêutico, que é ele que vai responder tecnicamente por aquele ato falho que o técnico cometeu. Então, condutas que podem ser, né, caracterizadas como infrações éticas e disciplinares, né? Atuação que extrapola o âmbito profissional, né, do farmacêutico, como, por exemplo, solicitar exames que ele não pode, violação do sigilo de informações, vocês não podem violar, né, devem manter o sigilo. A gente falou dele lá na parte da ética profissional, que o sigilo é importantíssimo. Impedir o paciente que ele decida sobre o seu tratamento. Quem tem que decidir qual vai ser o tratamento que a pessoa vai fazer é o médico da pessoa. E tudo isso gera responsabilidade administrativa. Como consequência, se for detectado que você fez realmente aquilo e não se preocupou, e que você está ciente daquela atividade, né? Você sabia que não podia fazer e fez, ou fez errado, obviamente você vai ter uma penalidade. Certo? E aí as penas elas vão estar dispostas de acordo com a legislação vigente. Primeira vez você vai receber a advertência, depois você vai receber a advertência por escrito, depois você vai receber multa. Então, isso é o que acontece normalmente nas empresas hoje, quando a gente erra, a gente é advertido verbalmente, depois a gente recebe por escrito e a nossa multa, normalmente a nossa penalidade vai ser o desligamento daquela função. E a depender do nível que vocês cometem esse ato, no caso, é mais voltado para o farmacêutico, porque o Código de Ética ele ainda é muito voltado para o farmacêutico, né, já para a graduação, ele pode até perder o direito de exercer a profissão farmacêutica. Então, o Código de Ética ele é um manual de conduta cabendo a um profissional ser o seu próprio juiz. Então, enquanto profissionais, a gente deve ter a consciência de que a nossa responsabilidade deve ser resultado da aplicação dos preceitos éticos em nossas ações, até mesmo porque a ética ela se impõe naturalmente quando compreendemos que ela é indispensável à sobrevivência da sociedade e das profissões. Então, tenho a convicção que eu vou encontrar com vocês em outras oportunidades e terei, né, a chance de em seus olhos, ver o brilho do sucesso. Então, assim, eu tenho certeza plena, absoluta, que vocês conseguindo entender o que é a ética profissional e o que é o Código de Ética da profissão farmacêutica, conseguir implementá-lo dentro da atividade diária de vocês, com certeza vocês vão conseguir se sentir mais seguros para exercer a profissão. Espero que vários de vocês passem e se interessem pela farmácia a ponto de fazer farmácia, porque vocês vão complementar a atividade de vocês. E aí, não há conquistas fáceis, são as estradas sinuosas que levam ao caminho certo. O profissional em qualquer ofício, ele alcançará o triunfo a partir de um espírito tenaz, forte e obstinado, mas, acima de tudo, com ética e com amor à profissão. Então, independente da profissão que a gente está, no nosso caso, a farmácia, se a gente levar isso com muito afinco, com muito compromisso, com certeza a gente vai ser mais obstinado e vai alcançar os objetivos que a gente traçou, tá bom? Espero que essa aula tenha sido legal, que vocês consigam aí entender alguns pontos. Se precisarem conversar comigo, podem ir lá no Face, no inbox do Face, Karina Henrique Henrique, ou no meu Instagram, que também é aberto e é Karina Henrique Henrique, a mesma coisa do Face. Podem ir lá no direct, brigar comigo, me pedir orientação, pedir para eu fazer algo diferente. Eu não trouxe em específico a CFF de vocês, a 596, como ele citou lá em cima, trazendo ponto a ponto, porque ela é extremamente voltada ainda para o profissional farmacêutico. Então, ia trazer muitas regras que não se aplicam na prática a vocês. Mas, dentro dela, trouxe os pontos mais importantes. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da 13021 e aí, ou de outras penalidades em relação à postura ética, eu acredito que vocês vão ficar mais inteirados, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima aula. Valeu!